Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor André e vou guiá-los no decorrer dos estudos. Hoje vamos falar sobre a Lei de Coulomb, esta que é muito importante no campo da eletrostática. Abordaremos um breve contexto histórico e também sobre o experimento que levou Coulomb a elaborar a lei que leva o seu nome. Ao final, faremos um exercício leve para a fixação do conteúdo. Então vamos lá. Nosso contexto histórico retoma o século XVIII, onde os primeiros investigadores suspeitavam que a força elétrica diminuía com a distância, como a força da gravidade, ou seja, com o inverso do quadrado da distância. Daniel Bernoulli e Alessandro Volta, ambos medindo a força entre as placas de um capacitor, e Franz Aepinus, que supôs a lei do inverso do quadrado em 1758. Mas foi com base em experimentos com esferas eletricamente carregadas que Joseph Priestley foi um dos primeiros a propor que a força elétrica seguia uma lei do inverso do quadrado, semelhante à lei da gravitação universal de Newton. No entanto, ele não generalizou ou elaborou algo sobre isso. Foi então experimentalmente que Charles Augustin de Coulomb, 10 anos depois que Joseph Priestley fez as suas suposições, por meio de uma balança de torção, elaborou o que viria a ficar conhecida como a Lei de Coulomb. Mas o que seria essa balança de torção? Bom, esse aparato experimental utilizado por Coulomb constituía de uma haste metálica capaz de girar, que quando carregada era repelida por uma pequena esfera metálica carregada com cargas elétricas mesmo sinal. Ou seja, ele carregava as duas esferas e quando elas se aproximavam, elas eram repelidas. E quando elas eram repelidas, Coulomb pôde notar que a força que agia entre as duas esferas podia ser medida por uma distância, e é que essa distância variava conforme a intensidade da força. Neste próximo slide, nós podemos analisar um GIF animado da balança de torção, só que neste exemplo, as cargas não se repelem, e sim são atraídas. Então, o que a lei de Coulomb significa? Bom, como enunciado da lei de Coulomb, temos que as forças de interação entre duas partículas eletrizadas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une. Suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre as partículas. Ou seja, duas partículas exercem forças uma sobre a outra. A força pode ser de repulsão ou podem ser de atração. Então, existe uma força eletrostática ocasionada pela interação entre essas partículas que estão a uma distância d entre si. Então, elas seguem o mesmo segmento de reta. Podem ver que as partículas estão no mesmo segmento de reta. E suas intensidades, a intensidade da força, é diretamente proporcional ao produto das cargas. O produto das cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Ou seja, essa força ficou conhecida como a força eletrostática, que está relacionada com a atração ou repulsão associada à carga elétrica dos objetos. E leis do tipo do inverso do quadrado, como a lei da gravitação, a lei do Coulomb, envolve uma propriedade da partícula
seja ela a massa, na lei da gravitação, ou a carga, na lei de Coulomb. Então, analisando o que deduziu experimentalmente Coulomb, a força eletrostática ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para eu ter a igualdade nessa equação, eu teria que ter uma constante. Então, falando matematicamente, para tirar o sinal de proporcionalidade e usar um sinal de igualdade, eu teria que encontrar uma constante matemática. Fisicamente, a constante que nós temos, constante de proporcionalidade, ela é relacionada com o meio em que as partículas vão estar. Logo, a força eletrostática vai ser igual à constante eletrostática, ou constante de proporcionalidade, vezes o produto do módulo entre as cargas, dividido pelo quadrado da distância. Como já falei, K é uma constante de proporcionalidade, também chamada de constante eletrostática. K é obtido como 1 sobre 4 vezes π epsilon, em que o epsilon é igual à constante de permissividade. Quando nós trabalhamos no vácuo, as partículas estão no vácuo, a nossa constante de permissividade vai ser igual a epsilon zero. Logo, a nossa constante de proporcionalidade é o K0. K0 é aproximadamente igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. O epsilon zero equivale a 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton menos 1 metro ao menos 2 Coulomb quadrado. Ou seja, a constante de permissividade no vácuo. Então, como já foi explicado, as forças podem ser repulsivas ou atrativas e vão estar relacionadas ao inverso do quadrado da distância e o produto do módulo das cargas. A permissividade é uma constante física que descreve como um campo afeta e é afetado por um meio. Então agora vamos para o exercício. Determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com mais 4 microcoulomb e menos 3 microcoulomb. Estando elas no vácuo, a distância de 6 centímetros uma da outra, dado constante eletrostática do vácuo igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Bom, a resolução. Primeiro vamos montar o nosso diagrama, né? Para ficar melhor o entendimento do problema. Se as duas cargas têm sinais opostos, elas vão se atrair. Então vai ter força atrativa. E estão separados por uma distância de 6 centímetros. Se a distância é 6 centímetros, no SI nós temos 6 vezes 10 a menos 2 metros. Aplicando a lei de Coulomb, força eletrostática igual constante vezes o produto das cargas dividido por d ao quadrado. Quando substituímos, teremos a força eletrostática é igual a 9 vezes 10 a nona vezes 4 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 equivale ao prefixo micro, entendido? Vezes 3 vezes 10 a menos 6, micro de novo, dividido pela
distância ao quadrado. O que vai ser a distância ao quadrado? 6 vezes 10 a menos 2, por causa do SI. E isso vai me resultar numa força de 30 newtons. Então, 30 newtons vai ser a força atrativa entre essas duas cargas. Agora você deve estar se perguntando para que deve estudar a eletrostática ou qual a utilidade dela na sua vida. Bom, uma das aplicações básicas da lei de Coulomb é na máquina copiadora. A base é o processo eletrostático. Basicamente, há um tambor de alumínio revestido com selênio, que é isolante quando está em ambientes escuros e condutor quando está exposto à luz. Então, uma carga negativa é induzida sobre esta camada de selênio carregado positivamente. Então, o tambor é exposto ao que deve ser copiado, por exemplo, uma imagem, um texto, e a parte clara da imagem tem sua carga positiva neutralizada. Por outro lado, a parte escura da imagem vai permanecer com a carga positiva. Isso faz com que a imagem seja transferida para o tambor na forma das cargas. Basicamente, esse processo visa fazer com que a tinta seja atraída para as áreas escuras do papel a ser copiado. O toner, ou seja, a tinta em pó, é então pulverizado com uma carga negativa, a qual é atraída para as áreas do tambor que estão carregadas positivamente. O papel recebe uma carga positiva, que é maior que a do tambor, de forma que ele seja capaz de tirar a tinta do tambor. Ao passar tudo para um rolo aquecido, a tinta derrete e se fixa no papel. Então podemos observar que a eletrostática está presente constantemente no nosso cotidiano, até uma simples impressão que nós fazemos. Podemos perceber que a lei de Coulomb é bastante semelhante à lei da gravitação universal. Leis do tipo inverso do quadrado envolvem uma propriedade da partícula, ou seja, na lei da gravitação universal, a propriedade da partícula é a massa. Na lei de Coulomb é a carga. Ambas as leis precisam de uma constante para serem válidas. A constante gravitacional está relacionada com a atração gravitacional entre dois corpos, já a constante eletrostática está relacionada com o meio em que as cargas se encontram. E chegamos ao fim da nossa aula, gente. É importante que vocês notem a relação entre a força e a distância. Se aumentarmos a distância, a força vai diminuindo e vice-versa. Lembrem também de sempre usar as unidades corretas no SI para não errar o valor final. Façam exercícios, revisem o conteúdo e até a próxima. Tchau!